Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Admirando a Vida. Eu sou Jocasta Maciel e no vídeo de hoje eu vou contar para vocês um pouco da minha experiência de como que foi aí descobrir ser alérgica ao glúten e ter intolerância à lactose e alergia à proteína do leite, contar todo o meu histórico para vocês e também o que eu sentia, né? Como que aconteceu. Bom, vamos logo ao ponto e diretamente. Hoje, Jocasta, eu tenho 31 anos, mas eu comecei com sintomas de barriga inchada, de sentir muito pesado mesmo sem comer muita coisa. Às vezes eu comia realmente só o café da manhã, eu já estava inchada, estava me sentindo com muita prisão de ventre. Desde que eu tinha uns 14, 15 anos, desde essa época eu já me sentia muito mal, tinha muitos problemas intestinais, muitos gases, a barriga inchada, pesada, e eu era uma pessoa tecnicamente magra para aquela minha idade, mas estava sempre com a barriga pesada e inchada. E nessa época eu tinha alguns problemas que eu ia de 3 em 3 meses ao médico e não descobriam o que era de jeito nenhum. Eu sentia muita dor, eu desmaiava de dor. Sentia dor no estômago, dor na barriga, dor em tudo que você pode imaginar. E eu simplesmente desmaiava porque eu não aguentava de dor. E aí, algum tempo depois, fiz muitos exames, ultrassonografia, tratamento para ovário, que não tinha nada a ver, mas até isso eu fiz na época, porque foi tudo tentativa e erro, eles não sabiam o que era. Tratei gastrite, que também não era gastrite, mas foi tratando para ver o que era e não resolvia. Até que certo momento essas dores não pararam, eu fui direto para o hospital, fiquei novamente internada e por ajuda divina, porque eu já tinha sido liberada para ir para casa, porque eles não encontraram a causa e eu quis esperar mais um pouco. E aí o médico que estava lá, né, falou para mim: "O que você tem?" e tudo, e aí eu falei: "Nossa, tô com uma dor aqui, dói tudo, tá tudo inchado." Ele fez o toque e descobriu que era apendicite. Sim, era o apendicite raro, que é diferente dos outros das outras apendicites que a maioria das pessoas tem, que ao sentir uma vez a dor, você toca e aí já vai direto, porque o médico já sabe o que é, né? E já opera na hora, senão você pode morrer. O meu caso, o meu próprio organismo, ele tratava como se fosse uma infecção, e aí ele dava vários dados alterados de sangue e fazia essa infecção. E aí então ele mesmo começava a trabalhar e tudo mais, e os médicos não conseguiam descobrir o que é, e ele voltava ao normal. Então desinflamava o apêndice de volta, e aí eu ficava bem por alguns meses, e depois, com todo o inchaço, que eu ia consumindo comida e com certeza o glúten, porque eu não sabia ainda que eu era intolerante, ia acontecendo tudo de novo. E chegou nesse momento que meu organismo não ia aguentar, ele realmente ia estourar o apêndice e eu ia morrer se não fosse operada na hora. Graças a Deus tudo deu certo, e aí eu fui operada e tudo mais. E nessa época eu me tornei vegetariana, porque eu já tinha feito várias restrições alimentares justamente para descobrir o que eu tinha e não descobria. E após o apêndice, né, retirada do apêndice, eu voltei a comer as coisas, menos a carne em si, porque eu me sentia muito pesada ao comer carne, eu não conseguia digerir muito bem. Então, passei anos assim, aí eu comecei a fazer faculdade, e na faculdade me alimentava do RU, né? Porque a comida era mais barata e a faculdade era longe do centro, então eu me alimentava do RU, que não era uma comida muito boa. Enfim, e eu achava que meus problemas intestinais estavam ligados com a comida do RU. Antes eu achava que era o problema do apêndice, que era aquilo, e depois eu achei que a comida do RU, quando eu terminar a faculdade, vou fazer minha própria comida, né, e tudo mais. Então esses sintomas vão melhorar. E os sintomas eram barriga inchada, muita dor, às vezes eu ficava com diarreia, tipo assim, eu ficava dias sem ir ao banheiro e de repente eu ia 10 vezes no dia, entendeu? Então era horrível. Então às vezes eu tinha que voltar da faculdade para casa porque eu não aguentava de dor de estômago, de dor de barriga. Então assim, era simplesmente, não sei como que eu aguentei naquela época. E aí então eu terminei a faculdade e comecei a trabalhar, comecei a me alimentar melhor. E aí eu pensei: nossa, mas eu continuo com esses sintomas. E aí eu pensei: isso não deve ser normal. Agora eu mudei minha alimentação e mesmo assim eu estou com esses sintomas horríveis.
tenho que ir ao médico. Demorei para ir ao médico porque eu já tinha feito inúmeros exames antes e não descobria nada, né? Então eu pensei, poxa, deve ser a minha alimentação, porque eu me alimento mal. Só que a partir do momento que eu pensei que eu estava me alimentando melhor e os sintomas só pioraram, na verdade, que comecei a fazer fezes com sangue e eu fiquei muito preocupada. Eu falei, preciso ir no gastro. Preciso ver o que é isso. Então eu fui numa gastro e ela falou pra mim, nós vamos fazer colonoscopia e endoscopia para ver o que você tem. Eu fiz os 2 exames e então deu que eu tenho, né, uma doença inflamatória do intestino e uma pangastrite moderada no estômago. Ela falou, vamos tentar, né, ver o que a gente pode fazer para poder melhorar. Passou alguns suplementos, porque eu tinha uma anemia, tenho uma anemia, e para tratar e tudo mais. Por incrível, né, minha irmã encontrou um livro que se chama Barriga de Trigo. E ela falou, Jocasta, você está tentando fazer uma alimentação mais saudável que você tem? Você já leu esse livro Barriga de Trigo? Eu falei, não conheço. E eu falei, vou ler então, né, para ver. E nesse livro Barriga de Trigo, o autor é um cardiologista e ele fez testes, né, com ele mesmo e com os pacientes dele sobre o glúten, porque a maioria receitava para fazer atividade física, fazer isso e aquilo, tirar gordura da alimentação, e os pacientes não ficavam melhores, eles não conseguiam emagrecer e não conseguiam diminuir os sintomas. Então ele começou a testar com o glúten e descobriu que o glúten estava relacionado a várias doenças do intestino e até alergias, né? Então, ele sugeriu no livro dele que você ficasse 40 dias sem comer glúten para ver se diminuía os sintomas que você estava tendo. E eu pensei assim, cara, eu já passei mais de 15 anos da minha vida sem descobrir o que era isso. O que vai ser 40 dias sem glúten? Eu fiz o teste de 40 dias sem glúten e, por incrível que pareça, 90% dos meus sintomas desapareceram. Parecia que tinha tirado com a mão, simplesmente assim. Eu comecei a ir melhor ao banheiro, não tinha mais aquelas diarreia, não tinha mais barriga inchada à noite, ficava aquela coisa pesada, doía, fazia muito barulho, sabe, muita dor de estômago, não tinha mais nada disso, nada, absolutamente nada. Impressionante. Eu falei pra minha gastro, olha, retirei o glúten e tô me sentindo muito melhor. E aí ela falou assim, então tudo bem, você vai continuar sem se alimentar de glúten e cortar essas coisas e vou fazer isso. E aí tudo bem, comecei a fazer isso, até então não tinha retirado o leite, mas aí eu fiz o exame de intolerância e deu que eu era intolerante também, e aí a partir disso eu comecei a trocar. Então eu fui para uma nutricionista, que graças a Deus eu encontrei a nutricionista certa, porque ela começou a me suplementar para mim realmente as coisas que eu precisava, porque eu tenho 2 tipos de anemia, a anemia de ferro e a anemia de B12, porque eu não consigo absorver direito os alimentos e tudo, então eu não conseguia suprir essa necessidade que o meu corpo tem. Então eu tô fazendo um tratamento, né, com B12, com ferro, para poder melhorar essas questões. E hoje, depois de 2 anos e meio fazendo esse tratamento, essa reeducação alimentar sem glúten, sem leite, eu entrei em remissão dessa doença inflamatória intestinal e estou me sentindo muito, muito melhor. E agora eu estou voltando a fazer atividade física, porque antes eu tinha parado justamente porque eu estava com essas anemias e eu não estava tendo força suficiente, energia suficiente para fazer as coisas do dia a dia, porque eu estava muito anêmica. Agora eu acho que é a melhor fase da vida que eu estou tendo, porque eu não estou mais doente, né? Minha doença começou a ficar em remissão e eu estou pronta para viver bem, porque eu vivia, não quero dizer que eu vivia mal, mas eu vivia doente, eu tinha gripe, dor de garganta, a cada 3 meses eu tava com dor de garganta e era antibiótico, era isso, era aquilo, eu tava sempre doente, comia qualquer coisa, me fazia mal. Às vezes eu nem saía de casa, eu não gostava de visitar outras pessoas, porque eu falei, se eu comer alguma coisa eu vou precisar ir ao banheiro, eu ficava me sentindo mal, sabe? Era horrível se sentir mal a esse ponto de você não querer sair. Agora, foi a melhor coisa da minha vida foi ter retirado o glúten. Então, assim, se você tem esses tipos de problemas que nem eu tive, a minha recomendação é que você vá ao gastro, lógico, faça uma consulta com uma nutricionista, conte todos os sintomas que você está tendo e, se possível, faça uma colonoscopia, uma endoscopia. Mas
Se você não tem condições de fazer essas coisas, se você sente que sua barriga está inchando demais, se você sente que você está ficando muito com diarreia ou com muita prisão de ventre, ou qualquer coisa que você come e você fica inchada, você não consegue processar, parece que comeu um boi inteiro e você não tem condições de ir a esses médicos, a minha recomendação para você é: fique 40 dias sem comer glúten e veja o que acontece. Se vai diminuir esses sintomas ou não. Se diminui, com certeza você está tendo algum tipo de intolerância ou alergia a esse alimento, né? Eu digo isso porque nem sempre os exames vai sair que realmente você é intolerante ao glúten. Às vezes não sai, mas só o fato de você retirar ele da sua alimentação, você sente melhora nesse quesito, né? Então, essa é a minha dica para vocês. Pessoas que têm alergia ao glúten, não celíaca, são pessoas que às vezes pode comer até um alimento que foi processado assim com alguma coisa que tenha glúten, mas é um alimento que não tem por si só. Vamos supor, por exemplo, uma farinha. A farinha, ela às vezes é processada em coisas que tem glúten, mas ela por si só é de mandioca e não tem glúten. Então a pessoa que tem só alergia, às vezes não vai fazer tão mal se comer só isso. Mas uma pessoa que é celíaca de verdade precisa fazer o teste, porque essa pessoa não pode consumir nem alimentos que tenham tido contato com outras máquinas que processaram, por exemplo, coisas com glúten, ou simplesmente o fato de você lavar com uma bucha que tenha lavado um alimento que tenha glúten, né? Lavado uma panela que cozinhou macarrão, por exemplo, e lava a sua panela. Então, são coisas muito, muito restritas e radicais mesmo para pessoas que são celíacas, que não podem ter nem contato com coisas que têm glúten. Então, assim, fica essa minha dica. Foi longos anos para eu ter esse diagnóstico, foram mais de 10 anos praticamente. E, assim, é difícil ter uma vida sem glúten, porque qualquer lugar que você for vai ter muitas opções com glúten, só tem praticamente opções com glúten, mas é uma vida muito mais saudável se você é realmente celíaco ou se você tem essas intolerâncias, né? Você vai se sentir melhor, você vai se sentir mais disposto se você retira esses alimentos que te fazem mal da sua vida. Então, eu não troco o meu bem-estar físico, a minha vida mesmo, por um pão, por exemplo. Eu sempre paro para pensar assim, do que eu gosto mais? Da minha saúde, da minha vida atual ou de um pão? Quando eu sinto muita vontade, eu falo assim, o que eu gosto mais? Será que é da minha saúde ou de um pão? E eu sempre faço esse exemplo para poder, às vezes, ficar mais fácil. Não, eu gosto mais da minha saúde, eu gosto mais de mim. E assim você fica mais fácil de pensar, poxa, eu não vou comer aquilo que me faz mal, né? Isso a gente pode levar não só para as questões alimentares, de comida, mas sim para questões que a gente não se alimenta só de comida, a gente se alimenta de várias formas, né, na nossa vida. Questões realmente de coisas que você tem assistido, que você tem lido, pessoas com quem você tem conversado, tudo isso são alimentos da nossa vida, energia, né, para nós, porque alimentar-se é ganhar energia. Se você come um arroz, um feijão, você está pegando a energia daqueles alimentos e colocando em você, para você ganhar e transformar aquilo em energia para você fazer suas coisas do dia a dia. Mas no momento que você está convivendo com uma pessoa tóxica, aquilo também é uma energia negativa que você está levando para a sua vida. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente está se alimentando. Não só do físico, mas também do espiritual e do mental, do emocional. Porque hoje em dia é muito difícil a gente ter uma vida só saudável no campo da alimentação. Mas sim, tem que ser saudável em vários outros campos da nossa vida como um todo. Mas esse vai ser um tema para outro vídeo. Aqui eu queria trazer basicamente só a minha experiência de como que foi e as minhas recomendações para quem sinta esses sintomas aí. E muito obrigada por ter assistido até aqui. Eu espero que tenha te ajudado. Se surgiu dúvidas, qualquer questão sobre o assunto, deixa um comentário aqui embaixo que eu vou responder. Até a próxima e que a força esteja com você. Tchau, tchau!